Elon Musk defende que urnas eletrônicas sejam eliminadas. Veja, gente, isso aqui é o homem que manda foguete para o espaço. Da ré. Né? Que faz o foguete da ré, exatamente. Né? Empresário defendeu que equipamentos podem ser hackeados por IA ou humanos. E aí, Michele? Ele relata aqui, né, o comentário do Kennedy, ele fala, né, Kennedy afirmou que as primárias em Porto Rico, território americano no Caribe, foram marcadas por, abre aspas, centenas de irregularidades de voto relacionada às máquinas de votação, fecha aspas. E continuou, abre aspas, por sorte, havia registros em papel, então o problema foi identificado e a contagem de votos corrigida, o que acontece em jurisdições sem registros em papel? Questionou ele. Então fica aí, né, o questionamento, porque ali como havia esse registro em papel para poder identificar essa irregularidade nas maquininhas de votação, então conseguiram contornar ali a situação e identificar o problema. Sim. Mas e quando não tem, né, a contagem de votos, como fica, né, as jurisdições sem registro em papel? Pois é, eram as maquininhas da Dominion, né? Isso. Que estavam usando lá. Que é a máquina que, veja só que curioso, o TSE, lá em 2013, eu acho, sabe quando foi, apresentou uma máquina dessa. O próprio TSE queria a maquininha que mostrava lá o canhoto do voto impresso, né? Então, que todo mundo fala, não é voltar a cédula de papel, que foi a fake news que o próprio Luiz Barroso, atual presidente do STF, espalhou pelo Brasil em 2021, quando estava o processo de votação do voto auditável. Né? O Barroso espalhou em todo lugar que ele ia, ele falava, é um retrocesso voltar às cédulas de papel. Né? O Barroso, que é, né, um mentiroso, né, espalhou essa história pelo Brasil, deturpando, né, o que era o projeto, que era simplesmente resgatar um projeto original do próprio TSE, que era substituir as urnas eletrônicas, que são aquelas caixas pretas, né, fabricadas na Venezuela, né, por urnas mais modernas, né, de nova geração. Porque, veja, hoje em dia, assim, todo mundo troca de telefone todo ano. Né? Computador você usa 2 anos, né, esses laptop aqui, já não serve mais. Tá? Nada. Agora, urna eletrônica, que é assim, o coração da democracia brasileira, a gente tem que usar um cacareco que tem 15 anos de idade. Exato. Tá? E ainda não tem nem a segurança de mostrar se o voto foi exatamente, é um negócio totalmente desatualizado, né? Cheio de problema, né? Cheio de problemas, assim, gera uma série de desconfiança. Exato. E o projeto era usar as urnas que são usadas em vários outros lugares, né? Que tem o voto de papel. O que é o voto de papel? A urna, né, ela imprime, quando você digita lá o seu voto, ela imprime um canhotinho, você nem põe a mão, tem vários tipos, né, de urna. Essa era assim, você nem colocava a mão, ela aparece num visor, o papel, sim, ele sobe, se confere, e se aperta lá, ok, é o meu voto, ele corta e cai na urna. E você vê tudo isso aí acontecendo. Você não precisa tirar. E tem umas, eu acho que é do Paraguai, se não me engano é assim, ou algumas que são usadas na Argentina, que você... É o Paraguai. Você pega o canhoto, ele imprime depois do seu voto e você mesmo põe na urna. E tem vários modelos. E para que serve isso? Para fazer a auditoria do voto, como aconteceu agora em Porto Rico. Bom, deu BO na máquina, né? Perderam lá o registro, lá o que aconteceu, não tinha mais o registro eletrônico, mas tinha o registro de papel para poder conferir. É muito simples, aí você conta o voto digital, conta o voto impresso e vê se bate. Isso só traz confiabilidade, né, Silvio? Qual que é a dificuldade? Olha, a Alemanha, que não é exemplo de democracia para ninguém, né, no mundo ocidental, é aquele país, né, autoritário, né, onde as pessoas não têm direitos nenhum, etc, usa voto de papel até hoje. Né? Veja, a Alemanha, ela tem e é um dispositivo da Constituição que impede o uso de máquinas eletrônicas. Por quê? Porque eles são muito sábios. Falam, bom, a democracia é o quê? É o negócio de todo mundo, certo? Sim. Né? E o voto pertence a todo mundo. Né? Aqui no Brasil, a gente tem essa ideia de que a eleição é uma concessão do TSE. O TSE permite que a sociedade brasileira vá lá votar, né? E escolher o seu... Quer dizer, escolher, né? Vai lá votar e participar da grande festa da democracia. Do Estado Democrático de Direito. Então, assim, é uma concessão do Estado a eleição. Na Alemanha, que é, né, um país um pouco mais atrasado, eles consideram que, né, a eleição é algo que pertence à sociedade, que é o povo que se reúne para escolher os seus representantes, né, da maneira que
que achar melhor. Sim. Né? No Brasil, não, a gente não pode fazer isso porque o TSE que é o dono da eleição. Uhum. E lá tem uma coisa seguinte, como a eleição pertence a todo mundo, né? Então o que acontece? Todo mundo tem que compreender o que se passa no processo eleitoral. Né? Portanto, eles precisam, por lei, determinar a maneira mais simples de apuração dos votos. Sim. Né? Que qualquer alemão possa compreender o que está acontecendo, e não tem a maneira mais simples do que contar papel. Sim. Né? Olha, aqui tem um voto para o fulano, para a Frida. Aqui tem um voto para o Hans. Tá? E assim vai. Tá? É o jeito mais simples. Qualquer alemão, mesmo analfabeto, vai conseguir entender o que está acontecendo. Muito simples. Agora, o seu voto cai numa caixa preta. Daí ele é contado por um troço que chama Oracle, que fica na nuvem. Né? Que precisa assim, de 5 engenheiros de computação. Que, veja, nem o Barroso entende. Lembra? Quando o Barroso coordenou o processo, né, ele veio a público tentar explicar o BO que tinha dado da máquina, nem ele conseguia entender o que acontecia, né, lá dentro daquela geringonça. Né? Então, é óbvio que sim, é totalmente antidemocrático. Por quê? Né? Veja, não é porque assim, teve fraude nas urnas. Não vou nem entrar nessa questão. É porque assim, as pessoas, né, o cidadão da democracia, né, ele não consegue compreender o processo Como eleitoral. funciona? Ele não consegue compreender a contagem de votos. Para ele, é uma caixa preta, não há transparência nenhuma naquele sistema. Porque para compreender, você tem que ter um PhD em computação. Mesmo, como você disse, Silvio, não vamos nem entrar no mérito da questão da fraude, mas a máquina, é possível que ela tenha um erro. Claro, até o próprio presidente do TSE fica na dependência da palavra de um técnico. Ele precisa acreditar, ele faz um ato de fé na palavra do técnico. Sim. Porque ele é incapaz, veja, não é porque o Barroso é burro, não, é porque ele é o juiz, ele não é técnico em informática. Ele é incapaz de auditar por si próprio o que está acontecendo da urna. Ele tem que fazer um ato de fé e confiar na palavra de um técnico. E o técnico é o quê? É um funça. E olha, se você abrir a sua Bíblia, né, lá em Provérbios 32:16, você vai ler: maldito do homem que confia num funça. Né? É um negócio bíblico. Não se pode fazer isso. Sim. Né? É um absurdo. Veja, agora tem a crítica do Elon Musk. Gente, o Elon Musk, eu acho que ninguém vai chamar o Elon Musk de negacionista. Né? Eu acho que ninguém vai chamar o Elon Musk de negacionista, ou ignorante. Exato. Ou um sujeito que não acredita na tecnologia. Na tecnologia. Né? O homem está implantando chip na cabeça das pessoas para fazer o cego ver, o surdo ouvir e o paralítico andar. Exato. Né? Se não andar, pelo menos jogar videogame. Né? Que é o que ele fez recentemente. Né? O cara não anda, mas pelo menos joga videogame, porra. Esse é o sujeito. Né? O cara que revolucionou o mercado de carro elétrico. É elétrico que fala? Elétrico, né? É elétrico. O cara que faz o foguete da ré. Agora ele tem a Boring Company. Já viu a Boring Company? Acho sensacional. Que é a nova empresa do Elon Musk, que é que faz túneis. Não vi. Ele fez tipo um tatuzão gigante assim, que sai perfurando as cidades e o bicho anda e já sai o túnel pronto. E é super rápido. É bizarro, assim, é um negócio... altamente tecnológico. Daí tá resolvendo o quê? O problema de tráfico, né? Do mundo inteiro, assim. Então, assim, esse sujeito fala, é um problema mesmo, né? Urna eletrônica dá pra gente zoar com ela. Então, as pessoas vão ser um pouco mais humildes e ouvir quem entende do assunto, né? Eu sou a favor do voto de papel mesmo. Sim. Né? Aquela contagem, você vai lembrar, Michel. Sim. Aquela contagem no ginásio de esporte, que tinha pipoqueiro, o cara ganhava algodão doce, ficava todo mundo sentado na arquibancada gritando. Exato. E o que era legal? Tinha o fiscal do partido, de verdade. Sim. A galera que ficava andando em volta das mesas, vendo o que fiscalizando, estava tudo certo. Né? E aquele placarzão que você via, que você via na hora. Né? Um voto pro fulano. Exato. Né? Era muito emocionante. Era muito mais divertido. Tinha o pessoal que roubava a urna, né? Principalmente se era pequeno. Cadê a urna? Sumiram com a urna. Era muito mais legal. Não porque assim, rouba a urna, mas roubar uma urna, qual que é o impacto de uma urna na eleição? Quase nenhum. Sim. Né? Agora, não, o algoritmo você consegue mudar né, 1 milhão de votos. Exato. É bem isso, Silvio, como você falou, né? Acho que é ter o mínimo de razoabilidade em olhar, né, com seriedade para o assunto, é que, infelizmente, a gente vive essa guerra constante das ideologias, né? Então, não importa se o negócio é bom, se não é, se funciona, se não funciona.
Basta taxar, se você for contrário ou questionar, né, você é anti-ciência, você é negacionista, enfim. Mas é importante essa fala do Musk, né? Devemos eliminar urnas eletrônicas. Será que, bem isso que você falou, vamos ver se agora o pessoal começa a pensar a respeito ou se vão chamá-lo de negacionista. Não, porque também. É muito sério, né? Esse é o futuro das democracias, né? E o sujeito, veja, ele é dono de... Ele era um dos donos da OpenAI, né? Que fez o ChatGPT. Agora ele tem aquele outro lá, o Grok, acho que chama, que é o do Twitter. É do X, é dele. Né? Quer dizer, ele é um sujeito que entende disso aí. Né? Sim. Né? E assim, é um entusiasta, veja, ele entende, mas ele não é contra, ele é um entusiasta, ele acha que tem que ter mesmo inteligência artificial no mundo inteiro, fazer uma porrada de coisa. Mas não aqui. Sim. Né? Há certas coisas que precisam, assim, da burrice humana. Não é nem da inteligência, precisa da burrice humana, gente. Aqui vamos fazer um negócio do papel. Né? É assim. Eu acho que para eleger um presidente da República, na verdade, devia ter outra maneira. Né? Eu sou contra esse negócio de votação e tal. Eu acho que tinha que ter duelo. Na verdade, dado, palitinho, né? e porrada, e treta. Resolve assim. O melhor ganha. O melhor ganha, depois, mais esforçado. Agora, esse negócio de votar, eu acho meio... Não tem funcionado, na minha opinião. E o pior de tudo, né, Silvio? Aqui no Brasil, ainda para presidente da República, vamos imaginar realmente num sistema de votação confiável, né, que você escolhe o seu candidato, né? Mas, em geral, as eleições brasileiras, você não escolhe os seus candidatos, né? Então, isso é muito triste. O sistema de votação brasileira também é muito arcaico nesse sentido, né? O sistema partidário, né? Exato, sistema partidário. Você não tem candidaturas independentes, porque também nem faz sentido você ter uma candidatura independente no Congresso, porque o que vai fazer o deputado independente lá? Não, porque o Congresso ele é movido por bancadas, né? Sim. Então o sujeito, assim, então, ele não tem partido. Então, se ele não tem partido, ele não faz parte de comissão, né? Ele não tem líder, então ele não participa da mesa, ele não faz nada, né? Ele está lá, só vota sim ou não, Exato. não faz mais nada. Né? Então não faz sentido mesmo ter o voto independente, porque o Congresso não está preparado nesse formato. Né? Nesse formato.